Olá meninos, tudo bem? Bom, esse assunto que a gente vai ver agora, ele desde sempre foi assunto do oitavo ano. E por algum motivo, a BNCC cismou de jogar isso aqui no nono. Então o livro, a nossa coleção de livros traz esse assunto no nono e assim também muito superficialmente, né? Porque cada mudança dessa que o governo faz, ele simplesmente desorganiza toda a vida escolar, não leva em consideração um monte de coisas, não utilizam os próprios professores do Brasil todo para definir as coisas, fazem da cabeça deles, com meia dúzia de especialistas lá que provavelmente nunca entraram numa sala de aula. Mas assim, eu vou passar agora, vários livros ainda trazem, mesmo adaptados à BNCC, ainda trazem esse assunto no oitavo, porque ele é extremamente importante, ele precisa ser praticado ao longo do oitavo, porque a gente vai usar muito isso no nono. Quando chegar lá no nono, isso aqui tem que estar claro, tá? Senão vocês vão perder muito tempo. Bom, esse assunto, ele tem, a gente vai ver que 9 casos, na lista que eu vou entregar para vocês na próxima semana, que vai vir agora junto com essa aula, é onde estarão os exercícios para a gente praticar todos esses casos, tá? Hoje eu vou falar dos 4 primeiros. Desses 4 primeiros, os 3 primeiros são os essenciais. Casos 1, 2 e 3 tem que saber, tem que estar na ponta da língua, vocês vão usar o tempo todo, tá? Esse ano que vem, no ensino médio. Mas ele é o sonho, quase o sonho, né, de todo aluno, porque o objetivo nosso aqui é fazer da maneira mais prática e rápida possível, ou seja, aqui não é um assunto que exige cálculo, muito pelo contrário, ele exige um método prático que a gente faz rapidão. Então, cada vez que eu introduzir um novo caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro na raça, da onde que surge, como que a gente faria, e depois eu vou mostrar como que a gente aplica a regra prática para fazer de uma vez só, sem precisar fazer todo o cálculo, tá legal? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, eles têm nome, mas não precisa se preocupar tanto assim com o nome, você precisa bater o olho e saber como que você vai desenvolver, tá legal? Então o nome dele é quadrado, ó, da soma de 2 termos. Se eu fosse desenvolver esse cara aqui na raça, tá? Eu ia fazer o seguinte, uma coisa ao quadrado, o que é? Ela vezes ela mesma. A gente já viu isso agora na lista de polinômios que vocês tinham. Inclusive tinha hora que ia dar para usar esse negócio, mas eu não falei porque é bom sofrer primeiro, para a gente valorizar depois o método curto aqui, tá? Então, eu teria que fazer o A multiplicando todo mundo e o B multiplicando todo mundo. Aquela distributiva de sempre, né? A multiplica todo mundo e B multiplica todo mundo, que a gente aprendeu esse ano, tá? Então, A vezes A. Aliás, vou colocar até lacinho aqui para identificar para vocês. Ó, isso aqui que eu fiz, ó, tá? Ó. A gente já viu isso bastante assim, ó. A vezes A2, A vezes B, AB, B vezes A, BA e B vezes B, B quadrado. AB e BA, mesma coisa, tá? Essa ordem não importa, né? Multiplicação. Então, eu chego na minha resposta que é o seguinte, A ao quadrado, AB mais BA, 2AB, ou 2BA, mas o padrão é parecer 2AB, tá? Mais B quadrado. Então veja bem, o que a gente vai desenvolver aqui? A habilidade de pular tudo e vir direto para cá, ó. Olha só que beleza. Então esse assunto é um assunto que interessa a vocês, principalmente aqueles que gostam de dar uma agilizada no cálculo, ou que por vezes tem preguiça de desenvolver, quer fazer pulando etapa. Agora o objetivo é pular etapa. E aí acontece um negócio muito interessante, que é onde está a graça de ser adolescente. Eu já fui e sei como é, que é ser do contra. Agora que o professor liberou para fazer direto, aí tem um monte de Zé Ruela e Maria Ruela que quer fazer todo o cálculo. Tá? Pode. Só que você vai perder um tempo enorme e a chance de errar vai aumentar absurdamente. Tá bom? Então, e dependendo do enunciado, se vier falando, utilize a regra prática dos produtos notáveis. Aí não tem jeito, aí tem que fazer o que eu vou ensinar aqui. Se só aparecer calcule, você pode fazer do jeito que quiser. Tá? Então, o que eu aprendi nesse primeiro momento aqui? Que vai ter um jeito de eu pular essa etapa. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, olhando por aqui, eu sei então que A mais B ao quadrado, ou o quadrado da soma de 2 termos, vai resultar nesse cara aqui. Tá? Então, entre aspas, o que eu vou fazer é decorar ou memorizar a regra prática, para não ter que fazer tudo isso. Porque toda vez que eu tiver o quadrado da soma de 2 termos, eu vou resultar num trinômio, tá?
tem até nome, é trinômio quadrado perfeito, a gente vai ver isso ainda no próximo capítulo mais especificamente, que vai se encaixar como se fosse uma formulinha aqui, ó. Isso aqui é como se eu tivesse, ó, vamos até dar nome aos bois aqui, ó. Esse cara aqui é o primeiro, então o primeiro e o segundo. É como se fosse o seguinte, ó, o primeiro ao quadrado, duas vezes. Por que duas vezes? Porque aparece, toda vez que eu for fazer o método longo, vai aparecer duas vezes aqui no meio os carinhos, ó, o mesmo carinho. Tá? Você pode pegar qualquer soma e elevar ao quadrado e fazer na raça, que você vai notar que esses carinhos aqui vão se repetir. Por isso duas vezes. Então vai ser o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, segundo ao quadrado. A gente até memoriza, é possível que alguns pais aí até hoje lembrem dessa regra, porque a gente usa bastante isso aqui, tá? Provavelmente o primeiro e o segundo caso é o que a gente mais usa. Até o terceiro é muito importante, mas o primeiro e o segundo a gente usa o tempo inteirinho, tá? Bom, então a gente poderia até chamar aqui um negocinho de regra prática. Isso aqui é só uma maneira para ajudar a memorizar, tá? Seria o seguinte, ó. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Com isso aqui em mente, a gente vai agora ver como é que utiliza na prática. Vocês vão ver que é super fácil de entender. E só uma observação aqui. Nome. Por que produtos notáveis? Produtos porque sempre vai ter a ver com a multiplicação. Quando eu levo ao quadrado, eu estou multiplicando uma coisa por ela mesma. Tá? Notáveis porque merecem destaque, que são importantes, que aparecem o tempo todo. Tá? Então, por isso que tem esse nome. Só produtos notáveis. Não tem nada demais, não. Olha só como é que eu vou fazer aqui na prática, então. Olha, imagina, vocês já fizeram, ou tem alguns ainda terminando a lista de polinômios, tem hora que tem uns carinhas assim. Aquele de A, B, C, que eu tenho que trocar os polinômios lá. Aí eu teria que fazer x mais 3 vezes x mais 3. Agora, a gente vai aprender o atalho, ok? Olha lá, o quadrado da soma de dois termos. Então, esse aqui é o meu primeiro, esse aqui é o meu segundo. Em vez de fazer isso aqui, quadrado do primeiro, perdão, de fazer a distributiva, eu vou fazer o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Olha só como é que vai ficar fácil. Quem que é o primeiro? X, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Em vez de fazer x mais 3 vezes x mais 3, fazer chuveirinho, distributivo e tudo mais, eu já venho direto aqui. E daqui já sai minha resposta. X elevado a 2 dá x2. 2 vezes x vezes 3, 6x e 3 ao quadrado dá 9. Então, olha só, já é a minha resposta. E isso porque no começo a gente não faz esse passo, mas com a prática você já pula daqui para cá. Pode ter certeza que todo mundo vai conseguir fazer isso aqui. Tá? É uma coisa que não costuma dar muito problema não, só se você esquecer. Ok? Então, agora eu vou usar essa regrinha aqui em todos os exemplos. E aí vocês vão ver como vai sair tudo muito rápido. Olha lá, o primeiro é o 3x. Então, 3x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o segundo ao quadrado. Eu estou colocando parênteses, principalmente nesses casos aqui, porque eu vou ter que elevar o 3 e o x. Então, tem que pôr. O 5 não precisaria, mas eu estou pondo para destacar. Ok? 3 ao quadrado, 9. X elevado a 2, x2. Aqui. 2 vezes 3x vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30x. E 5 ao quadrado, 25. Olha lá, já saiu minha resposta. Vocês vão notar que o quadrado da soma de dois termos sempre dá um trinômio, que é conhecido como trinômio quadrado perfeito. Mas a gente ainda vai estudar isso e ver o porquê desse nome, tá? Terceiro exemplo. Primeiro ao quadrado, que é o 7m, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é o 4y, mais segundo ao quadrado. E aí eu chego aqui, ó, 7 ao quadrado, 49, m2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4, 56, my. 4 ao quadrado, 16, y ao quadrado, y2. Olha como sai rapidão, tá vendo?
Aqui, ó, os termos parecem iguais, mas não são. Esse é A2B, esse é AB2, tá? Cuidado para achar que é igual e querer somar, porque não pode, não. Olha lá. Quadrado do primeiro, o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, A2 elevado a 2 dá A4 e B elevado a 2, B2. 2 não tem mais nenhum número, ele vai continuar. A2 vezes A somos expoentes, então dá A3, porque aqui é 1, ó. Aqui também é B1. B1 vezes B2, B3. Quadrado de A é A2, quadrado de B2, B4. Tá vendo como sai rápido? Olha como agiliza o cálculo. E como ele aparece toda hora, é uma mão na roda a gente poder agilizar. E o último exemplo desse estilinho aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai dar M2, aqui ó, 2 em cima, 2 embaixo, posso simplificar, M em cima, M embaixo, posso simplificar. Então o que sobrou aqui? Só 1, ó. Então pode colocar só 1. E o terceiro cara, quadrado de 1 é 1, quadrado de 2 é 4, quadrado de M, M2. Olha lá. Vendo como sempre dá trinômio? Sempre vai dar um trinômio, tá? Quando tiver o quadrado da soma de dois termos. Aqui uma aplicação, um dos principais motivos de existir isso aqui é para se utilizar em cálculos de área. Tá? Então aqui imagina, ó, que é um terreno quadrangular, pode ser retangular também, mas no caso é um quadrado, né? Lembre-se que a gente já viu isso, vai ver de novo, todo quadrado também é um retângulo. Bom, então eu tenho um terreno quadrangular e o pai vai dividir dessa maneira que está aqui na figura em 4 lotes para doar só os 4 filhos. Tá? Ali que é o polinômio que representa a medida da área do terreno como um todo. Eu poderia calcular a área de cada um e depois somar, por exemplo. Eu poderia calcular a área do quadrado inteiro, que é x mais 15 vezes x mais 15, fazendo a raça, x mais 15 vezes x mais 15, distributivo e tudo mais. Mas agora que eu já aprendi o produto notável, fica bem tranquilo, porque eu vou fazer simplesmente o seguinte. A área do quadrado é lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Tá? Quanto mede o lado aqui, ó, do quadrado? X mais 15. Então, x mais 15 ao quadrado. Olha lá, eu caí no que eu estava estudando ali. Não significa que seja obrigatório fazer assim, mas é uma mão na roda. Tá? Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, x2, 30x, 15 vezes 15, 225. Mas, meninos, olha só, eu estou fazendo sempre esse primeiro passo para vocês treinarem. Se vocês fizerem direto daqui para cá, ó, fizer assim, ótimo, excelente, pode fazer sem problema nenhum. É melhor até que faça assim. É que, como eu estou explicando, eu quero destacar o funcionamento correto para vocês, tá legal? Agora, um tipo de exercício que tem na lista para mostrar uma outra maneira de utilização do produto notável, tá? Que, como eu falei, esse ano a gente aprende muita ferramenta, não tem muita prática por enquanto ainda, porque a gente está aprendendo como é que usa a ferramenta. Depois eu vou aplicar essa ferramenta em coisas práticas, principalmente no nono, tá? Produtos notáveis, grosso modo, para trabalhar com área e com desenvolvimento de cálculos algébricos. Mas por enquanto ele é só uma ferramenta, a gente não aprendeu muito ainda o uso dele na prática, vai bem de pouquinho. Então olha a tática aqui, o cara quer calcular o quadrado de 63 de acordo com esse modelo que está aqui. Olha que tática meio louca, ó. 82 ao quadrado, eu teria que fazer 82 vezes 82. Mas uma tática para fazer um cálculo rápido de cabeça. Que óbvio. E até um cálculo à mão de repente, né, se você achar viável. Em vez de colocar 82, o cara separou 80 mais 2. Por que isso? Porque 80 é um número fácil da gente fazer de cabeça e levar ao quadrado. Porque se 8 ao quadrado é 64, 80 ao quadrado é 6.400. Tá? A gente só aumenta aqui, né? Só vai acrescentar um 0 vira 2, é a única diferença. Então, quando eu separo isso aqui, ó, vou ter o quadrado da soma de dois termos. Aí eu ponho na regrinha e eu chego relativamente rápido a esse valor.
é uma estratégia que com treinamento você faz vários cálculos rápidos de cabeça, tá? Quer ver? Vamos fazer o do 63. Qual que seria a tática do 63 aqui então? 63 ao quadrado seria 60, porque eu uso 50, 60, 70, porque são números fáceis de fazer o quadrado de cabeça, tá? Mais o 3 ao quadrado. Aí vai ficar, aqui como só tem número, nem precisa pôr parênteses, tá? Se quiser pode, mas não precisa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, esse carinha aqui é fácil de fazer. 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 60 vezes 60, 3.600. Esse aqui também é fácil, quadrado de 3 é 9. Então, olha, de cara eu já consigo fazer isso aqui meio que rapidamente de cabeça. E às vezes o aluno, quem não praticou, porque precisa de treino, né? Para fazer isso aqui de cabeça, leva um pouquinho mais de tempo, muitas vezes. Mas se você praticar, o negócio sai rapidinho. Bom, 2 vezes 60, 120, vezes 3, 360. E até a soma não fica tão difícil, porque tem esse monte de zero aqui, ajuda lá, você vê, ó. Ele ajuda a gente a somar. Então, como vai ficar isso aqui? 9, 900, né? Depois 6 e 0 vai dar 6. Depois 6 com 3, 9, ó, 3.969. Tá? Então, sei lá, se fosse 91, eu ponho 90 mais 1. 44, 40 mais 4, 57, a gente vai ver no próximo como que faz. Seria 50 mais 7, mas tem uma outra tática que dá para usar, ok? Bom, esse foi o primeiro caso. O segundo ele já vai muito mais rápido, porque ele muda só um trocinho muito pequenininho em relação ao primeiro, tá? Vou fazer pela raça aqui na raça, como a gente fez, eu vou seguir de modelo, ó, o mesmo formatinho daqui, tá? Do primeiro caso que eu usei agora há pouco, para a gente poder se guiar, tá? Daqui a pouco eu comparo os dois para você ver aqui, se não couber na tela aí. Então A menos B vezes A menos B. Aí vou fazer agora a distributiva composta. Vamos ver o que acontece. A que vai multiplicar A menos B. Cuidado com o sinal. Menos B que vai multiplicar A menos B. Ao fazer a distributiva, vai dar A ao quadrado menos AB menos BA e menos com menos, cuidado aqui, ó. Mais B vezes B, B2. E aí eu chego aqui, ó. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Deixa eu colocar o A primeiro para a gente manter o padrão. Mais o quadrado do segundo. Olha, praticamente deu a mesma regra prática. Olha aqui, ó. Só mudou esse cara. A única diferença é isso aqui, ó. Só isso de diferença. O resto é tudo igual. Vou pular daqui para cá sem problema nenhum, tá? Só vou ficar esperto com o sinal. Tanto é que o nome dele muda. O nome dele fica o quadrado da diferença de dois termos. Opa! Diferença de dois termos, tá? Por isso que tem o menos ali. Ok? Então, eu aprendi que quando eu faço o quadrado de uma subtração ou da diferença entre dois termos, eu vou ter também o tal do trinômio, que é um trinômio quadrado perfeito, o nome que ele recebe, que a gente vai ver melhor ainda, só que aqui fica negativo. A única diferença é essa, ó, tá? Então vamos ver como é que a gente usa isso aqui na prática. Vocês vão ver que já não vai ter muito segredo, porque praticamente é o que a gente fez no primeiro caso. Então olha lá. O menos, vocês vão ver o que a gente faz com ele. Faz de conta que está fazendo igual ao do mais lá, o primeiro caso, tá? Quadrado do primeiro. Aqui que muda só. Aqui em vez de pôr mais eu ponho menos, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá legal? Então, esse menos está aqui, ó. E é só isso que muda. Aí a gente já vai para a resposta. Y ao quadrado, y2. 2 vezes y vezes 5, 10y. E 5 ao quadrado, 25. Tá vendo? Só sinal que trocou. Olha lá. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes... Opa, aqui não tem parênteses.
Não que tivesse problema, né? Mas eu quero destacar os termos aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá vendo? Aqui não vem o sinal de menos, ele já está aqui. Tá? Mais o quadrado do segundo. Aqui, se você colocar o sinal de menos, não tem problema. Vai virar mais, estou elevando ao quadrado. Tá? Então é bobeira colocar. A5 elevado a 2 vira A10. Nossa, eu já estou com dificuldade, hein, gente? Vou acabar com esse corretivo hoje. Meu Deus do céu. A10 menos 2 vezes 2, 4. A5 vezes A3, A8. E aqui, 2 ao quadrado, 4. A3 elevado ao quadrado, A6. Trinômio quadrado perfeito. Ah, professor, pode ter decimal? Pode. Não costuma aparecer muito não, mas pode. A regra continua funcionando. Ó. A diferença de dois termos ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Bom, 2,5 ao quadrado vai dar 625, então 6,25. Menos. Bom, 2 vezes 2,5 dá 5, ok? 5 vezes 0,4 vai dar 2. Ok? Então 2x. Depois aqui. Opa, 5 vezes. Não, tá certo, é isso mesmo. E 0,4 ao quadrado vai dar 0,16x2. Tá? 0,4 vezes 0,4. Trinômio quadrado perfeito. Bonitinho. Legalzinho aqui, tá? Muito bem. Esse cara, bom, o que aconteceu agora? O sinal trocou, não tem problema. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se você ficar na dúvida, basta inverter, ó. Tipo, 4 menos 1 é a mesma coisa que menos 1 mais 4. Então, desde que eu mantenha o sinal no lugar certo, no termo certo, não tem problema. Não precisa fazer inversão. É só para enxergar que é a mesma coisa. Na prática já pode fazer direto, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? 10 ao quadrado 100m2, né? Aqui, 2 vezes 100 dá 200. 200 vezes 10 dá 2.000. Ou 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 100, 2.000. 2.000 M. E 100 vezes 100, 10.000. Trinômio quadrado perfeito. Tanto faz, se montasse nessa ordem, ia só inverter, ia ficar 10.000 aqui e 100m ao quadrado aqui, não importa. Tá? Beleza. Esse aqui com fração. B quadrado sobre 3 elevado a 2, que é o primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Bom, B2 ao quadrado, B4. 3 ao quadrado, 9. Aqui, 2 vezes 2, 4. 3 embaixo. E agora, B3 embaixo, B2 em cima. Você simplifica e esse B3 vira B1. Então sobrou 3B aqui embaixo. Ó. Mais quadrado do primeiro, 4. B3 ao quadrado, B6. Beleza? Segundo caso, então, em primeiro, praticamente a mesma coisa, só muda o sinal. No fim das contas, eu poderia trabalhar como se fosse uma coisa só, me preocupando com esse sinal de menos. É preferível separar em dois casos para dar destaque a essa alteração, tá? Agora aqui um para a gente treinar os dois, tá legal? Então, no normal, se eu fosse fazer uma expressão dessa, como na lista que vocês estão fazendo agora, encerrando, de polinômios e triângulos, eu teria que fazer esse vezes esse, descobrir valor, guardar resultado, esse vezes esse, descobrir valor, guardar resultado, e depois fazer um menos o outro. Olha agora como vai sair muito mais rápido. E aqui a gente já vai começar a treinar a fazer direto de cabeça. Quadrado do primeiro. 2x ao quadrado, 4x, 2. Vamos tentar fazer de cabeça. Que essa é a ideia, tá?
2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x vezes 3. Então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x. Mais quadrado do segundo. Quadrado de 3, 9. Ó. A ideia é essa, ó, fazer direto assim. Menos quadrado do primeiro. Opa, mas aí é 9, né? Tô falando que eu vou acabar com esse corretivo hoje. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12x. Mais o quadrado de 2x, que é 4x2. Essa é a ideia. Ó. Então, em vez de fazer esse vezes esse, resolver, depois esse vezes esse, resolver, não. Numa linha só, praticamente eu já cheguei na condição de determinar a resposta. Cuidado com esse cara aqui. Ó. 4x2 mais 12x mais 9, menos 9, menos com menos, mais 12x, menos com mais, menos 4x2. Então, cuidado que ele vai mudar esses caras aqui, ó, tá? Aqui que a gente é o primeiro, vocês não costumam errar, não. E agora, o x praticamente encerrou. Tem 4x, perdi 4x2, né? Com 4x2 sumiu. Tem 9, perdi 9, sumiu também. 12x com 12x, os dois positivos dá para juntar. 24x. Então, um negócio que vocês acabaram de fazer na lista aí, que às vezes dava metade de uma folha, de uma página, ou uma página, olha aqui, ó. 3 linhas a gente matou. Ok? Aqui agora, ele quer que a gente prove. Veja o que mudou. Isso aqui foi o primeiro caso que a gente viu. Ó. Aqui não é o segundo caso. O segundo caso é quando tem só o menos aqui no meio. Ó. Agora também esse negativo. Mas ele quer que eu prove que os dois dão na mesma. Os dois negativos e os dois positivos. Como que eu vou provar isso? Eu vou fazer um de cada lado aqui para a gente ir comparando e na raça. Esse eu vou fazer na raça. Tá? Então olha lá. Melhor maneira de provar uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Como é que seria isso aqui na raça? Menos x, que vai multiplicar menos x menos 1, ó, é aquela distributiva, tá? E menos 1, que vai multiplicar menos x menos 1. Menos x vezes menos x, mais x2. Menos x vezes menos 1, mais x. Menos 1 vezes menos x, mais x. E menos 1 vezes menos 1, mais 1. E eu consigo juntar mais x com mais x, mais 2x. Agora a gente vai fazer do lado de cá a mesma coisa com o outro carinho. Vocês vão notar que vai dar igual, tá? Opa. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. X, que vai multiplicar o x mais 1. Nossa senhora, hoje eu estou errando absurdamente. Mais o 1 que multiplica o x mais 1. Então, x vezes x, x2, x vezes 1, x, 1 vezes x, x e 1 vezes 1. Olha como nessa linha já ficou idêntico. Ó. Então, tá vendo? Ó? Os dois negativos ou os dois positivos dá na mesma. Beleza? Muito bem, um outro tipo de exercício que costuma aparecer envolvendo esses casos de produtos notáveis aí, ó. Ele falou que x e y são números positivos e ele quer que eu calcule o valor disso aqui e ele dá só duas informações. Ele põe isso e ele põe isso. Então, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de informação, com esse pacote de informações? Olhando tudo isso aqui, ó, esse cara aqui é o caso de produto notável que a gente acabou de aprender. Que é o primeiro, tá? Então, o que dá para fazer com ele? Quadrado do... Vamos até organizar melhor aqui, quer ver? Para não haver dúvida. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Já pode começar a fazer direto assim, sem problema. Mais quadrado do segundo igual a 100. O que eu fiz até agora? Eu desenvolvi esse quadrado aqui, ó. Aí... eu tenho algumas coisas importantes aqui, ó. Já apareceu para mim, ó, esse cara. Olha ele aqui, ó. Não é 2,5 ainda, tá? Mas tem o XY ali, ó. Beleza? Outra coisa que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho o valor de x2 mais y2, que vale 52. Então eu vou pegar esse cara e eu vou reorganizar. Tá legal? Como que eu vou reorganizar? Ó?
Eu só troquei posição aqui, vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Esse cara aqui, deixa eu pôr vermelhinho, ó. Isso aqui eu sei quanto é que vale. Vale 52. Então 52 mais 2xy igual a 100. Ó, daqui é uma equação, eu vou conseguir tirar agora o valor do xy. Depois eu vejo 2,5 que a gente vai fazer. Bom, 2xy, o 52 passa para o outro lado, subtraindo. 2xy igual a 48, agora eu passo 2 dividindo, eu descubro que xy vale 24. Só que ele não quer o valor de xy, ele quer o valor de 2,5 vezes xy. Então, 2,5 vezes xy, que é o que eu quero saber, 2,5 vezes esse carinha aqui, quanto que vale? 24. 2,5 vezes 24 vai dar 60. Então, o exercício é um exercício um pouquinho mais complexo, mas costuma aparecer umas coisinhas às vezes em concurso de bolsa e em Olimpíada Matemática também, tá? Beleza? Vai ter na lista provavelmente um ou outro assim. E aqui um que tem tudo a ver com a ideia dos casos iniciais de produtos notáveis, que é um cálculo de área. Ele quer o polinômio que represente a medida da área do polígono a seguir, tá? De tudo isso aqui, ó, de toda a área, do grandão e do pequenininho. Eu sei que são dois quadrados, ângulos retos, esse lado igual a esse, obrigatoriamente aqui vai ser igual a esse. E do pequenininho também, ó, ângulos retos, esse igual a esse, obrigatoriamente aqui em cima igual ao de baixo, esquerda igual à direita. Tem dois quadrados. Então, chamar aqui de 1 e aqui de 2. No normal, teria que fazer esse vezes esse na raça, depois esse vezes esse na raça, e daí somar. Aqui eu vou fazer direto. Só vou marcar assim, ó, a área total é a área da parte 1 mais a área da parte 2. Essa é a lógica que eu vou usar aqui. Área da parte 1, lado vezes lado ou lado ao quadrado, mais área da parte 2, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Vamos treinar de novo, fazer direto isso aqui, ó. De novo, eu tenho os dois casos que a gente acabou de aprender. Quadrado do primeiro. 2 vezes primeiro vezes segundo, 2 vezes 3x, 6x vezes 1, 6x. E quadrado do segundo, 1. Essa é a ideia, fazer direto, agilizar esse cálculo, tá? Aqui também, ó, quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro dá 4x, vezes o segundo, 4x, não se esqueça que agora aqui é menos, segundo caso. E o quadrado do segundo é 1. Então só apliquei. Ah, professor, não gosto, prefiro fazer aquele passo a passo com os parênteses primeiro. Não tem problema. Eu estou dando opção. Quiser fazer, pode, tá? E agora, a área total já sai. 9 com 4, 13x2. 6 menos 4, 2x. E 1 com 1, 2. Então, este aqui é o polinômio, ou o trinômio. Já não é mais quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito é só o resultado daquele produto notável. Aqui é um trinômio quadrado perfeito, aqui também, ó. Tá? Aqui não, aqui é só um trinômio. Tá aqui a expressão da área. Beleza? O terceiro caso é o caso mais fácil de todos, tá? Olha o nome dele, produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, aqui vão ser os mesmos valores, o que vai mudar é o sinal, tá? E aí não importa se é mais e menos ou se é menos e mais. Vamos ver o que acontece. Primeiro na raça, o A que vai multiplicar todo mundo e o B que vai multiplicar todo mundo. Então dá A2 menos AB mais BA, mais com menos dá menos B2, tá? Lembrando-se que aqui eu estou fazendo aquela distributiva que a gente aprendeu esse ano, tá? Muito bem. O que vai acontecer nesse caso? Ó, agora, um é positivo, o outro é negativo. Sobrou isso aqui para mim. E o que a gente vai aprender é... Tá? Então, o que eu vou treinar agora é justamente fazer esse caminho direto aqui, ó. Tá? Pegar algo assim, jogar para cá.
Tudo bem? Isso aqui, grosso modo, é primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado. Tá bom? Olha só como vai sair super facilmente para vocês aqui. Então, o que eu vou fazer na prática? Em vez de fazer x vezes x, x vezes menos 6, 6 vezes x, 6 vezes menos 6, quando eu notar que os termos são praticamente idênticos, com a mudança apenas no sinal entre eles, um está somando, o outro está subtraindo, é só fazer isso, ó. Primeiro ao quadrado, menos segundo ao quadrado, e acabou. Ah, não acredito, então faça distributivo, você vai ver que você chega aqui. Só que aqui a gente ganha tempo. E outra, a gente nem vai fazer isso. Tá? É só que está aprendendo agora, a gente vai direto já para a resposta. Olha lá. Mudou só sinal. Ó. E não importa se é mais e menos ou menos e mais. Tá? O que vai acontecer aqui então? 3y ao quadrado menos 8 ao quadrado. 9y2 menos 64. Terceiro carinho, ó. Só mudou o sinal. Esse aqui, de qualquer maneira, se for montar, tem que pôr parênteses, tá? Porque eu vou levar o 3, o A2 e o B. Então, 3A2B ao quadrado menos AB2 ao quadrado. 3 ao quadrado 9, A2 ao quadrado A4, B ao quadrado B2. Menos A ao quadrado A2 e B2 ao quadrado B4. Cuidado, dá vontade de juntar, mas não pode. A4 B2 e A2 B4 não são semelhantes, não dá para somar e subtrair. Aqui é uma situação que às vezes a gente vai falar, pô, mas agora deu ruim, porque não está exatamente igual. Só que aqui é mais, ó. Quando eu estou somando, não importa a ordem que eu escrevo. Então, eu posso simplesmente pensar no seguinte. Esse segundo cara é a mesma coisa que escrever assim, ó. Porque adição eu posso trocar à vontade. Deixa eu arrumar minha vírgula aqui, não fica aparecendo 9. Ok? Então você pode, quando você notar que tem adição, você pode inverter à vontade, que não tem problema não. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tá? Mesma história de sempre aqui. M5 ao quadrado, M10, 10 ao quadrado, 100, 0,1 ao quadrado dá 0,01. E é isso aí. Já era. Olha só como esse caso é super facinho. E olha aqui que exercício, estilo aquele outro que a gente viu agora há pouco lá. A mesma tática aqui que a gente vai usar. Ó. Eu preciso fazer rapidamente, de repente, essa multiplicação. Quero ganhar tempo. Olha que tática legal. O que o cara pegou? 61 vezes 59. Ele imaginou que 61 é 60 mais 1. E 59 é 60 menos 1. Por que ele fez isso? Porque ele transformou essa multiplicação naquele caso que a gente acabou de estudar. Disso aqui, ó. Olha lá, ó. A mais B, A menos B. 60 mais 1, 60 menos 1. Tá vendo? Os valores são mantidos. E aí o que ele fez? Quadrado do primeiro e quadrado do segundo. Tá? Aquela velha história que eu falei agora há pouco. É muito fácil fazer 60 ao quadrado. É mais fácil do que fazer isso aqui de cabeça. Ó. Por incrível que pareça. Óbvio que exige treino. Do nada assim é difícil a gente ter ideia. Mas depois que você pega as manhas, sai rapidinho. E a gente pode utilizar essa tática. Olha lá. Por exemplo, fazer de cabeça 52 vezes 48. Complicou. Tá? Agora, olha que estratégia boa. 50 mais 2 vezes 50 menos 2. Tá? O que vai fazer aqui então? Quadrado do primeiro, porque olha, os valores estão iguais, só mudou o sinal, menos o quadrado do segundo. Quadrado de 50 é 5 vezes 5, 25, então de 50 a 2.500. Quadrado de 2 é 4. Então aqui vai dar 2.496. Olha que estratégia interessante de resolução de uma multiplicação que às vezes não é tão simples. Isso aqui, sobretudo, é utilidade para fazer muitas vezes de cabeça. Tá? Se você estiver correndo ou de repente você está aí numa prova, concurso de bolsa, mais à frente do vestibular, que você tem 4, 5 minutos por questão, você ganha tempo, de repente quer armar a conta e tudo mais. Nem sempre compensa, tá, gente? É dependendo da maneira como vier o exercício. Olha outra aqui. Ele falou que A menos B é 12
A ao quadrado menos B quadrado, 552, e com isso ele quer saber quanto que vale A mais B. Meu Deus do céu, como que eu vou desenvolver esse troço aqui? O que eu aprendi? Eu acabei de ver ali que A mais B vezes A menos B dá isso aqui, ó. Aliás, é a primeira coisa que a gente viu, olha lá, no terceiro caso. Agora eu vou fazer as devidas trocas. O A mais B eu não sei quanto vale. Isso aqui é o que ele quer saber. Porém, ele falou que isso aqui vale 12 e ele falou que isso aqui vale 552. Tá legal? Bom, e aí? Como que a gente vai fazer agora aqui? A mais B vezes 12 igual a 552. Vou proceder como se fosse uma equação. O 12 está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá legal? Então vai ficar A mais B igual a 552 dividido por 12. Então 552 dividido por 12 dá 4 vezes 12, 48. 7 baixo 2, aqui vai dar 6. Então, A mais B vale 46, tá? Que é a primeira coisa que ele perguntou pra gente. Depois ele quer saber quanto vale o valor de A e o valor de B. Aí eu vou precisar montar um sisteminho, olha aqui, ó. Aí a gente cai lá naqueles sistemas mais bobinhos do sétimo ano, tá? A menos B igual a 12, A mais B igual a 46. Olha que moleza. A com A, 2A, mais B menos B sumiu, 58. Então 58 dividido por 2, o A dá 29. Agora, se A mais B é igual a 46, eu podia usar qualquer uma para calcular o valor do B, né? 29 mais B igual a 46. 29 com qual número que dá 46? 17. Então, minhas respostas. A mais B vale 46, o A vale 29 e o B vale 17. Tem exercício desse tipo na lista, tá? Que vocês vão poder fazer já, assim que vocês receberem. Um outro estilo de exercício que envolve esse produto notável que a gente acabou de resolver. Esse aqui, mais do que nunca, é muito útil usar esse método que eu vou mostrar aqui, porque senão eu teria que fazer 2021 vezes 2021, 2019 vezes 2019 e depois subtrair os resultados. Mas, agora que eu já conheço os produtos notáveis, pelo menos o comecinho deles, olha só que beleza, ó. Esse mesmo cara aqui, vamos lembrar aqui do bichinho, ó. Cadê aqui? Aqui. Ó. Veja se isso aqui não parece que está nesse formato, olha lá, não é? Então, eu poderia ter essa ideia aqui, ó. Veja se não é verdade, ó. É como se fosse A mais B vezes A menos B, que vai dar isso aqui, ó. É só de trás para diante. Tá vendo? Olha que tática interessante. Então, em vez de fazer esse vezes ele mesmo e depois subtrair, eu uso essa manha aqui. Por que isso vai me ajudar? Essa soma aqui não vai ser difícil de fazer não, ó. Tá? 9 com 1, 10. Vai 1, 1 com 2, 3 com 1, 4 e 20 com 20, 40. 4.040. E aqui vai dar 2. Então, aqui eu somei, aqui eu subtraí. E olha só como ficou fácil a multiplicação aqui agora. 4.040 por 2, 8.080. Beleza? A gente vai ver mais isso também no próximo capítulo, mas eu já estou mostrando uma utilidade dessa ideia, desse produto notável aqui. Tá? E um aqui agora que envolve área para a gente treinar os 3 casos que a gente aprendeu até agora, tá legal? Veja bem, é formado por 2 quadrados e um retângulo. Ele quer a expressão que representa a medida da área.
Então, parte 1, parte 2, parte 3. A área total seria a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Muito bem, vamos analisar aqui então. Parte 1 ao quadrado, ó, x mais 1 vezes x mais 1. Então a área é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Mais a área 2 é um retângulo, aqui é x menos 1, que é a base, e a altura é x mais 1. Então essa altura aqui é x mais 1. Então vai ter que ficar base vezes altura. Base vezes altura. Primeiro caso, terceiro caso, e aqui vai surgir para a gente o segundo caso. Agora é quadrado de novo, lado vezes lado, então aqui também vai ser x menos 1. Tá? Como que eu sei que é quadrado? Porque me informou lá no enunciado, mesmo não tendo ângulo reto, já está informado lá no começo, beleza? Então lado vezes lado ou lado ao quadrado. E agora a gente vai mandar bala diretão, tá? Que esse é o objetivo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, quadrado do segundo, 1. Aqui, o caso que a gente acabou de aprender, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que a gente acabou de fazer um monte aqui. Aqui, segundo caso, né? Caso 2. Quadrado do primeiro, olha o que muda? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2x, o menos já está aqui, mais quadrado do segundo. Olha só como a gente, imagina no normal, teria que fazer x mais 1 vezes x mais 1 no cantinho. Isso aqui pelo método longo distributivo em outro cantinho. Esse aqui, x menos 1 vezes x menos 1 em outro cantinho, para daí poder somar os caras. Aqui não, eu já faço direto. Tá? Se quiser, eu vou colocar aqui só para destacar. Pode pôr, ó. São os 3 carinhas, ó, tá? Esse e esse. Agora eu vou juntar o que dá para juntar. x2 com x2 com x2, 3x2. 2x menos 2x, mais 1 menos 1, e sobrou um outro mais 1 aqui ainda. Ó. Então, rapidamente, ó, em 3 linhas eu matei esse cálculo. Essa aqui é a expressão que representa a medida da área do escritório. E o último, lá vem aqueles caras de provar, né? Que a gente acabou de ver ali agora há pouco. Ele quer que eu mostre que isso é igual a isso. Qual que é a tática para esse tipo de exercício? Fazer na raça. Aí a gente mostra, a gente prova, tá? A que vai multiplicar A mais B e menos B que vai multiplicar A mais B. A vezes A, A2, A vezes B, AB, B vezes A, BA e B vezes B, menos com mais, menos B2. Aqui vai sumir o que a gente acabou de fazer no começo desse terceiro caso. Aqui não tem erro. Vamos ver o que acontece aqui agora. Ó. Menos A menos B vezes menos A mais B. Então, menos A vai multiplicar todo mundo e o menos B também. Menos A vezes menos A dá mais A2. Menos A vezes mais B dá menos AB. Menos B vezes menos A, menos com menos, dá mais BA. E menos B vezes mais B, menos B2. Aqui, ó, menos AB com mais BA. O que aconteceu? Então, a gente provou que eles resultam na mesma coisa, embora pareça que não, mas olha como encaixa no caso que a gente acabou de ver. O que mudou aqui? Só o sinal entre eles, ó, o menos A continuou menos A, o B continuou B e esse sinal mudou. Para se encaixar no terceiro caso, eu preciso ter os mesmos termos, um subtraindo e um somando, ou um somando e um subtraindo. Beleza? Aqui a gente encerra o terceiro caso. Esses 3, gente, são importantíssimos, sobretudo os 2 primeiros, tá? Esse aqui, ele aparece com uma frequência razoável, ele vai ajudar mais no próximo capítulo, tá? Aí a gente vai usar bastante. E aí, quando chegar lá no nono ano, para resolver equações de segundo grau, a gente vai usar essa ideia aqui várias vezes, tá? Mas não é o mais importante de todos. Ele recebe o nome de produto de Stevin, que foi o matemático, o engenheiro que elaborou isso aqui. Ou às vezes ele pode aparecer produto da forma, ele já vem assim, ó, só não tem nem nome, produto da forma x mais A, x mais B. O que significa isso? X mais um número, x mais outro número. A e B representam números reais, tá legal? Muito bem.
Vamos fazer na raça. O x vai multiplicar x mais b e o a vai multiplicar x mais b. Quando eu faço a distributiva, x quadrado mais xb, vou até escrever de um jeito que é melhor para a gente compreender aqui já. Vou escrever bx, tá? Apesar de ser a mesma coisa, vai ser mais fácil para a gente entender. E a vezes x a x e a vezes b a b. Isso aqui, a gente vai chegar... Imagina que aqui eu tivesse feito, no lugar do a e do b, fossem números 1 e 2. Aqui seria 2 e 1. O que eu ia fazer? 2x com x eu não ia somar, colocar 3x? Então eu vou indicar isso assim, ó. Poderia ser b mais a também, tá? Ele fica meio esquisito aqui porque está com letra. A gente já vai fazer exemplo numérico, vai ficar claro como que eu vou conseguir sair daqui e vir para cá, tá? Vai ser fácil de saber. Mas assim que eu colocar número. Então, é uma estratégia também. Parece os casos anteriores, só que a diferença é que esses números são diferentes. A gente só viu até agora quando aqui fica igual. Tá? O máximo que mudou foi o sinal entre eles. Agora, quando é diferente, também dá. E aí, o que eu vou fazer? Esses dois valores, ó. Aqui é a soma deles, aqui é a multiplicação deles. Tá? Como que eu vou fazer isso na prática, então? Porque ficou meio confuso. Mas aqui agora, na hora que a gente for treinar, ele vai ficar relativamente de boa para vocês. Quer ver só? Vamos aprender a identificar as coisas aqui, ó. Veja bem, ó, o que precisa para poder se encaixar aqui, ó? Esses caras têm que ser o mesmo, ó. Aqui no caso y, não tem problema ser y em vez de x. Tá vendo? O a aqui, no caso, está no lugar dele o 4, o b no lugar dele está o 5. Olha como eu vou fazer na prática, em vez de fazer toda a distributiva. O que vai acontecer? O primeiro ao quadrado, ó. Primeiro ao quadrado, por conta do x vezes x aqui, vai virar x2, né? No caso y vezes y, y2. O que foi feito aqui, ó? A soma dos dois carinhas, do A com o B. Quem que é A? Quem está no lugar do A? Quem está no lugar do B? O 4 e o 5. 4 mais 5, 9. Então, quadrado do primeiro, a soma. Aqui agora está o x, então nesse caso não vai ser x, vai ser o y, que é o termo de primeiro grau. Então, aqui, quadrado do primeiro virou o termo de segundo grau. Aqui é o termo do jeito que ele está, ó, só y. E aqui a multiplicação entre esses dois números que seriam A e B, ó. 4 vezes 5, 20. Algumas coisas para ajudar vocês a esclarecerem aqui. Se eu for fazer na raça, vamos ver se funciona. É bom fazer o teste aqui, porque esse é um pouquinho diferente, né? Y vezes y, y2, y vezes 5, 5y, 4 vezes y, 4y, 4 vezes 5, 20. Ó, tá vendo? Ó? Vou acontecer o que aqui? 4y com 5y, eu não vou somar 4 com 5? E aqui não surgiu 20, porque aqui em cima eu multipliquei 4 por 5, ó. Então aqui, o método longo, você consegue comparar o porquê que você somou, ó, tá? E por que você multiplicou para gerar o terceiro termo, tá? Ah, professor, isso aqui eu gosto mais de fazer o método longo. Não, tudo bem, não é que, como eu falei, não é que seja proibido. Só que se você pega a manha, você ganha tempo. E, assim, no fim das contas, a questão é prática, tá? Vocês vão ver aqui como é que já vai começar a clarear a coisa, ó. M tem que ser igual, tá? Olha lá, no lugar do x está m. No lugar do a é como se fosse o menos 7, no lugar do b como se fosse o 2. Como é que vai ficar? O primeiro ao quadrado. Agora eu vou somar esses dois carinhos. Menos 7 mais 2, menos 5. Menos 5 o quê? M. Agora eu vou multiplicar esses dois. Menos 7 vezes 2. Aí, ó. Acabou já. Tá vendo como a gente ganha tempo? Agora, como é que você fica bom? Só treinando. Mais um. Olha lá. X e x. X e x. Quem está no lugar do A? 3b. Quem está no lugar do B? Menos 4b. A única coisa que mudou, em vez de ter só número, tem essa letra junto. Não tem problema. Primeiro ao quadrado. Vou somar esses dois caras. Mais 3b menos 4b, menos 1b. X. Tá vendo? Que sempre aparece
o termo aqui, a letra aqui, ó, olha lá, ó, tá? Deixa eu arrumar meu x aqui, que não está aparecendo o x. E agora eu vou multiplicar. Mais 3b menos 4b. Mais 3 vezes menos 4, menos 12. b vezes b, b2. Isso muito provavelmente apareceria sem esse 1, apareceria assim, ó. Ok? Esse probleminha aqui, ó, tá? Para se ajustar as dimensões indicadas pela prefeitura de uma determinada cidade, uma praça terá seu comprimento aumentado em 50 metros e a largura reduzida em 20. Qual é o polinômio que representa a medida da área da praça após os ajustes, sabendo que originalmente ela era quadrangular? Então eu tinha um quadrado. O que aconteceu com esse quadrado? Eu aumentei o comprimento e diminui a largura. Agora ele deixou de ser quadrado, passou a ser um retângulo. Tá legal? Então eu vou ter aí um retangulinho. Vou fazer um aqui só para guiar a gente, tá? Não precisa ficar perfeito não, é só um rascunhinho só para a gente usar de guia. Então, depois que a praça quadrangular foi ajustada, ela virou um retângulo. O comprimento aumentou um pouco, a largura diminuiu um pouco. Antes era tudo igual. Então, eu podia falar que originalmente cada lado era x, porque era quadrado, então x, x, x e x, né? X, 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 x. Beleza? Só que agora o comprimento aumentou 50 e a largura diminuiu 20. Tá? Agora não tem mais lados, os 4 lados iguais, não é mais quadrangular. Aí ele quer saber a área. A área é o que? Mesmo comprimento vezes a largura. Então x mais 50 vezes x menos 20. Olha lá. O problema de área envolve muito esse produto notável que a gente acabou de ver aqui, ó. Dá para eu usar, ó. O x está igual, o que mudou? O número. Aqui é como se estivesse no lugar do A, aqui é como se estivesse no lugar do B. Então, quadrado do primeiro. Agora eu vou somar 50 mais menos 20, dá 30. X. E vou multiplicar 50 vezes menos 20, menos 1000. Acabou. Olha como sai rápido. Usando o produto notável. Então, isso aqui que representa a área da praça depois do ajuste.